Boa noite, pessoal, tudo bem com vocês? Então vamos agora aqui para a nossa aula sobre estudo de mercado. Vamos começar. A previsão de demanda. A previsão de demanda é a atividade inicial do planejamento das atividades de uma empresa e de grande importância para as demais atividades subsequentes. Através dela é possível identificar os produtos mais procurados pelos clientes e também quantidade estimada do consumo por período. O conhecimento de como a demanda irá variar permite que o lojista mantenha a correta quantidade de estoque disponível para satisfazê-la. Se a previsão for subestimada, as vendas podem ser perdidas devido à falta de produto em estoque e, se a demanda for superestimada, o lojista fica com excedente que poderá ficar encalhado ou comprometer necessariamente os recursos financeiros. Entender a demanda é um diferencial vital para manter a empresa mais competitiva no mercado. Como que isso funciona na prática? Se a empresa não consegue prever a demanda dela de uma forma adequada, ela não sabe como atender essa demanda. Se no caso ali, que nem o exemplo foi dado, a empresa for lá para resolver esse problema, não precisar calcular a demanda, tiver um estoque muito grande, ela vai ter perdas de dinheiro baseado em estoque. Vai pagar um espaço necessário, muitos produtos chegam um momento que você não consegue vender eles, com o passar do tempo, eles ficam obsoletos, você tem que abaixar o preço, então acaba perdendo dinheiro de qualquer forma, perfeito? Ou se você não conseguir atender a tua demanda porque você não tem produto suficiente, isso vai gerar uma má reputação para a empresa, de maneira que as pessoas vão parar de ir nela porque não tem produto que elas desejam, certo? Ou sempre está em falta, então acaba prejudicando a empresa de vários problemas diferentes, de várias maneiras diferentes, não conseguir prever sua demanda adequadamente. Eu tô com rinite alérgica, tá, pessoal? Se virem eu fungar é por causa disso. Então, continuando. É fundamental que a empresa consiga prever essa demanda, porque dessa forma consegue atender seus clientes corretamente, consegue atender as expectativas deles e dessa forma consegue ter uma sustentabilidade maior no seu próprio negócio. O estudo do mercado e demanda. Para estimar a demanda do mercado, é necessário levantar algumas informações sobre o comportamento passado do mercado. Confrontar essas informações com as tendências atuais e assim fazer uma estimativa para o futuro durante o estudo do mercado é importante considerar o histórico da demanda do produto, a tendência do mercado, crescimento, estabilidade, queda, sazonalidade, quantidades concorrentes, outras informações que possam afetar a demanda. Então, basicamente, tem que seguir esse fluxograma aqui do lado direito. Levantar os dados históricos do mercado. Então, basicamente, você vai utilizar as informações do passado para conseguir prever o futuro, ok? Levantar os dados atuais do mercado. O que atualmente pode variar diante do passado ali e modificar, no caso, aquilo que você previu, perfeito? Por exemplo, agora nós estamos passando pela pandemia e afins, então isso muda bastante o cenário. Mas você ainda assim pode utilizar os dados do passado como uma base, porque as variações que ocorrem com o passar do ano, seja os momentos, por exemplo, específicos do comércio, como datas especiais, entre outras coisas, influencia drasticamente. Pode, às vezes, por exemplo, influenciar menos que influenciou no passado, mas ainda assim gera uma influência. Filtrar e comprar as informações. Outros tipos de dados atuais do mercado pode ser, por exemplo, a concorrência também, que não tinha em alguns determinados setores e agora tem na região, entre outras coisinhas assim, tá bom? Filtrar e comprar informações, então basicamente você vai fazer uma análise de informações que você levantou e projetar o comportamento do mercado para o futuro. Teoricamente não é nada muito difícil, na prática, na vida real, é algo bem mais complexo de ser feito, principalmente porque às vezes a tua concorrência não está simplesmente na tua região. Concorrência online, produtos substitutos, serviços substitutos, são tudo coisas muito complexas levadas em consideração e muitas vezes é difícil conseguir prever com exatidão, mas ainda assim, com, digamos, bastante experiência e recurso, você consegue sim fazer previsões até de certa forma assertivas. A quantidade de vendas nos anos anteriores é uma informação muito útil para auxiliar a previsão de demanda, mas é importante considerar que quanto mais recente for o período considerado, mais confiável serão as informações coletadas. Para embasar isso aqui é fácil pegar somente o cenário atual e utilizar como base, perfeito? O mercado de celulares, sei lá, tipo há 15 anos atrás, era um. O mercado de celulares hoje em dia é outro. Você pode estar analisando o mesmo mercado, só que utilizar dados, por exemplo, 2004 e dados 2020 são informações bem diferentes, com uma relevância muito maior aqui para a atualidade, perfeito? Então você tem que conseguir pesquisar com dados mais atuais, sempre isso vai gerar mais confiança na sua pesquisa e nas suas previsões. Tem um gráfico, tá? Pesquisa dos últimos anos. A tendência da demanda nos períodos anteriores é fundamental para auxiliar na previsão da demanda. Normalmente, os consumidores têm comportamentos cíclicos e tendem a ser semelhantes em períodos de poucos anos. Muitas vezes isso aqui está associado, por exemplo, à renda, datas festivas e outras coisas. Que no caso do simulador Coliseu, que é o simulador que vocês vão utilizar para fazer aqui a própria disciplina de jogos de empresa, ele trabalha ali, vocês vão trabalhar com uma loja de colchões, perfeito? Colchões vai seguir, digamos, variações periódicas de uma forma mais tranquila, ok? Vocês vão ter acesso, por exemplo, a um gráfico da previsão do passado e basicamente vai ser espelhado para o futuro. O que pode acontecer são outras variações mercadológicas, como por exemplo o preço da concorrência, entre outros detalhes, investimento em publicidade e outras coisas que vai fazer variar a demanda. Mas em geral, segue uma periodicidade cíclica. E por que isso acontece? É fácil. Normalmente as pessoas vão comprar colchão em que período? Quando estão casando, quando tem dinheiro de sobra, então pode estar associado ao 13º, recebimento de férias, entre outras questões, ok? Como é uma compra maior, algo mais caro e
tem uma durabilidade maior, então normalmente as pessoas acabam comprando em determinados períodos do ano, perfeito? É diferente de uma compra, por exemplo, que a pessoa faz mensalmente. Então, por exemplo, a empresa que a pessoa tem mais dinheiro, ela pode comprar mais que o mesmo produto, mas normalmente ela já compra. Então, a loja de colchões é bem didático justamente por causa disso. É um pouco mais tranquilo de aplicar os conceitos para conseguir fazer essa previsão de demanda, precificação, entre outras coisas. Eventos políticos, econômicos, sazonais, entre outros, podem alterar significativamente a demanda e devem ser considerados nos cálculos de previsão de demanda, perfeito? Esse tipo de coisa pode acontecer também no jogo de vocês, mas é algo que eu controlo. Então é algo que eu vou inserindo aos poucos, vou explicar para vocês o que pode acontecer em determinado período, então vai ser algo passado com maior clareza, perfeito? Depois vocês fizerem o primeiro acesso, que provavelmente vai tender a ser agora na semana, no máximo na próxima, vocês já vão conseguir ver isso aqui melhor, ok? Quando eu digo a semana na próxima, eu digo a semana do dia 9 ao dia 13, ou na seguinte, que é o dia 16 ao dia 20. Isso? Enfim. Continuando. Os concorrentes. A quantidade de concorrentes tem uma influência direta sobre a demanda, pois mercados com muitos concorrentes tendem a diminuir a margem de lucro. Se tem muitos concorrentes, para se tornar mais competitivo, as pessoas têm que ter uma margem de contribuição mais baixa. Então, logicamente, as pessoas têm um lucro menor para vender cada produto. Isso acaba complicando bastante e acaba afastando a entrada de novos participantes também. O que, se entrasse mais no mercado já está saturado, alguém ia ter que sair e isso acaba sendo mais complicado, perfeito? Dessa mesma forma, no jogo ele espelha essa relação da demanda. Então, se vocês, por exemplo, na questão, eu falei da questão da demanda, mas essa questão da concorrência sobre a demanda, perfeito? Então, por exemplo, se a tua concorrência tem um preço mais baixo que o seu, logicamente a demanda deles vai aumentar e a tua vai diminuir. E essa relação fica muito clara conforme estão jogando. Então, precificação é algo fundamental aqui, assim como previsão de demanda, para você conseguir planejar corretamente a tua empresa, de maneira que você obtenha resultado pela quantidade que você planeja vender, perfeito? Com a margem de ganho ali que você está planejando implementar nos seus produtos. Como estimar a demanda? Para estimar a demanda de um mercado é necessário obter algumas informações que embasem de forma segura a estimativa. Uma das principais dificuldades na estimativa da demanda é a falta de informações confiáveis. Dependendo do tamanho do mercado, obter as informações poderá gerar grandes custos com pesquisa. A associação com sindicatos ou instituições semelhantes pode ser um caminho menos custoso para a obtenção de informações sobre o mercado, pois essas entidades têm contato com várias empresas e segmentos semelhantes, de forma a viabilizar pesquisas de melhor qualidade em função da diluição de custos. Após a empresa obter as informações sobre o mercado, é necessário uma filtragem das informações, a fim de estabelecer a base da demanda. Exemplo: mercado igual produto X com 7 tipos diferentes. Perfeito? Tem 7 tipos de produtos diferentes naquele mesmo mercado ali. Consumo por cliente nos últimos 3 anos, uma unidade em média. Então, a cada 3 anos, um cliente compra um único produto. População do mercado, aproximadamente 3 milhões de pessoas. Percentual de clientes potenciais, 26%, então você tira 26% de 3 milhões e descobre que isso, o resultado é 780 mil, que são teus clientes potenciais. Já se imagina uma unidade por cliente a cada 3 anos, então basicamente você pode dividir 780 mil por 3 e dessa forma você vai obter 260 mil unidades por ano. Se tudo fosse uma única loja, essa loja estaria multimilionária facilmente, sem se preocupar com mais nada. Mas, infelizmente, tem concorrência. Então, se nós, por exemplo, temos 260 mil unidades por ano e temos a quantidade de empresas concorrentes que podem vender para os mesmos clientes, tá bom? Aqui nós estamos contabilizando mais uma realidade de lojas presenciais, numa cidade de tamanho médio, ok? Médio grande. Mas, enfim, poderíamos considerar lojas online também, o cálculo vai ficando cada vez mais complexo. Mas, enfim, considerando apenas 59 concorrentes. Então, você vai pegar 260 mil e vai dividir por 59 e dessa forma você vai descobrir que a demanda anual de cada uma dessas lojas é 4.406 unidades. Essa é a demanda anual. Como faz para descobrir mensal? Simplesmente divide por 12. Então, 4.406 divididos por 12 dá igual a 367 unidades por mês por loja. É bastante coisa, principalmente porque colchão tem uma margem de contribuição grande, ok? Então, nós estimamos aqui numa realidade dessa loja que está sendo analisada aqui, 367 unidades é a demanda base para o primeiro período. Essa demanda base deve ser distribuída pelos 7 tipos de produtos com base no percentual de consumo por classe social, ajustada com base na variação da demanda ao longo do ano e ajustada pela média ponderada. Essas aqui são as atividades que vão ter que fazer ao decorrer do período. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês uma planilha, que essa planilha é basicamente o preenchimento dela, a atividade que vai valer a nota dessa aula de agora, perfeito? Não é difícil, conforme está escrito aqui matematicamente, fazer essa atualização, tá? É bem tranquilo e eu vou mostrar para vocês agora. Percentual de consumo e produtos por classe social. No próprio simulador vai ter essa tabelinha aqui.
Essa tabelinha aqui eu anexei para vocês no exercício desta aula, que está no PDF, que está anexo no respectivo tópico, perfeito? Ela está ali. Para que ela é importante? Pra você saber que, por exemplo, do produto 1, que no caso aqui do nosso próprio simulador vai dizer qual é o nome do produto, que tipo de colchão é, pode ser um colchão king size, um colchão de solteiro e afins, tá bom? Essas classes sociais, cada um consome esse percentual aqui, tá? Por que isso aqui é útil? Se você vai investir numa publicidade que ataque melhor determinada classe social, logicamente vai aumentar a demanda específica dessa classe social e não de um todo, tá bom? Se você pegar e investir numa publicidade de um produto que atende todas as classes sociais, teoricamente todos vão subir, mas normalmente acaba tendo atrelado a uma classe ou outra, por isso que se torna um pouquinho mais difícil de calcular. O importante aqui para esse exercício é o quê? Saber que a demanda de cada produto vai ser igual à soma da demanda por todas as classes, perfeito? Se eu somar 3,69, 4,44, 2,42, 0,81 e 2,02, vai dar aqui 13,48%. A mesma coisa para as outras linhas. Então, o resultado aqui dessa somatória é basicamente a soma da demanda de cada produto por cada classe social, perfeito? Que vai dar a demanda total daquele produto. Se eu pegar aqui, então, somar essa linha aqui, vai dar 13,48. Se eu somar essa linha aqui, vai dar 12,28. Se eu somar essa linha aqui, vai dar 14,01. Se eu somar essa linha aqui, vai dar 13,64 e assim por diante, perfeito? Todos os resultados aqui são somatórios das linhas, que, ou seja, é a demanda de cada produto. Se vocês somarem todos os valores aqui, vai dar 100%, ok? Ou seja, a demanda total da loja. Para que isso aqui é útil? Agora a gente pega aqui, que é 367 que a gente descobriu no slide anterior, que é a quantidade de vendas da loja por mês, e vou multiplicar pelo percentual aqui de cada produto. Ou seja, eu vou descobrir o quanto vai ser minha demanda por cada produto em um mês, ok? Então, no produto 1, minha demanda vai ser 50 unidades. Produto 2, 45. Produto 3, 51 unidades. Produto 4, 50 unidades. Produto 5, 55. Produto 6, 54. E produto 7, 62 unidades. Perfeito? Dessa forma aqui, eu consegui descobrir qual que é a minha demanda para cada produto. Só que nem todos são flores. Essa demanda, ela varia de acordo com o período, perfeito? Aquilo que a gente tinha falado. Se a pessoa tem mais dinheiro, por exemplo, no final do ano, normalmente ela vai poder investir mais, correto? E isso ocorre em meses diferentes. Às vezes tem um mês específico, se a gente tiver alguém com determinado produto, a demanda daquele produto sobe, ok? Como o Dia dos Pais, sei lá, da sapato, carteira e coisas. Essas coisas tendem a ficar mais caras, ou melhor, tendem a ser mais vendidas ali no Dia dos Pais. Fica mais caras também, tá? Mas esse aqui não é o ponto. Enfim, como funciona? Se você sabe, por exemplo, que em janeiro tua demanda vai ser aquela que a gente acabou de calcular, mas você sabe que em fevereiro a demanda sobe 50%, então basicamente a demanda para o mês 2 vai ser 50% maior do que a do mês 1, ok? Então aqui é 50, aumentou 50%, foi para 75. 55 aumentou 50%, fica aproximadamente 68. E assim para cada linha. No mês 3, aumentou 160% em razão não ao segundo mês, tá? Ao primeiro mês lá atrás. Então, quanto que é 50 mais 60%? Dá 80. Quanto que é 45 mais 60%? Dá 72. Enfim, todos esses meses aqui estão variando conforme esse gráfico que está aqui, perfeito? Levando como base o mês 1, tá? Não o mês anterior. Então, tipo, esse aqui não vai aumentar 160% dos 150 já aqui que aumentou. Vai ser sempre com base aqui no primeiro mês, ok? Então, tendo essa noção, primeiro, tendo o gráfico aqui da variação da demanda nos últimos períodos, você espelha isso para aquilo que você previu de ser a demanda atual para o mês 1 e propaga isso aqui para todos os 12 meses. Dessa forma, você vai ter a sua demanda anual de acordo com cada período, levando em consideração esse comportamento cíclico dos consumidores. Não é algo difícil de se fazer numa planilha, tá bom? E fazer isso aqui, a previsão para aquilo que a gente vai utilizar no jogo, é a demanda de vocês de hoje, é o exercício de vocês. Já mostro como vai ser feito, tá bom? Ajustes da demanda prevista e demanda real. As previsões sempre são aproximadas e necessitam de ajustes constantes para evitar compras e contrações necessárias. Se a demanda projetada para o primeiro mês do produto 1 foi de 50 unidades e a demanda real foi 45 unidades, é provável que a demanda dos períodos seguintes tenha uma redução na mesma proporção. Por quê? A demanda sempre pode ser afetada por algumas questões, como publicidade e preço. Se o teu preço está maior no mercado, tua demanda ali, por exemplo, caiu nesse caso aqui 10%, logicamente é possível que toda a tua demanda no decorrer do período caia também 10%. Ok? Porque teu preço está um pouquinho mais salgado e tua demanda cai. Isso não quer dizer que você vai ser prejudicado por causa disso. Às vezes tua margem de contribuição é maior, você ganha mais por unidade vendida, então pode se dar o luxo de vender menos. Isso pode funcionar bem, perfeito? Por isso que vocês vão ter 4 rodadas de teste apenas ali, que teoricamente é bastante, para aprender e poder testar na tentativa e erro, para poder fazer jogadas mais acuradas e dessa forma não errar necessariamente quando o jogo estiver valendo realmente nas 12 rodadas finais.
Dessa forma, a previsão pode ser ajustada para menos ou para mais, conforme a tendência da redução ou aumento se confirme. Perfeito? Então, se, por exemplo, a demanda caiu, você vai usar esse novo dado da demanda menor para conseguir planejar até as próximas rodadas. Isso é um exercício que deve ser feito mensalmente. Não quer dizer que eu vou cobrar de vocês isso aqui mensalmente. Só que para vocês saberem corretamente como repor o estoque de vocês, como precificar, se deve investir mais em publicidade num produto ou outro, vai ser com base nesse cálculo de demanda. Por isso que ele é tão importante e por isso que é um exercício que vai valer 2 pontos na média bimestral. Enfim, bom trabalho a todos, mas agora deixa eu mostrar para vocês aqui a planilha. Essa planilha aqui é o exercício que vocês vão ter que fazer. Podem ver que ela está parcialmente feita, ok? Tem até fórmulas aqui para calcular. Ela tem a tabelinha que o jogo utiliza por modelo de colchão, tá bom? Essas aqui são as siglas dos modelos de colchões que a gente utiliza. No exercício de vocês vai ter essa tabela aqui inteira, tá? Juntamente com um texto explicativo, que vocês vão utilizar para calcular esse exercício. Basicamente vai ter a demanda ali anual ou mensal, perfeito? E vamos ter que dividir ali pelos períodos e chegar no valor de vendas esperada por mês. Esse aqui é basicamente um dos poucos valores que vão ter que alterar na planilha, que é esse valor 100. A demanda mensal não é 100, tá? Isso eu já adianto para vocês. Já no gráfico de variações periódicas e da tendência do comportamento do consumidor, tem esses valores aqui. Isso aqui eu já trouxe para vocês, tá? Para simplificar um pouco o processo. Tá aqui em cima. Qual que vai ser o trabalho de vocês? Descobrir qual que é a demanda mensal e colocar aqui. Colocar a demanda mensal aqui espelhada para todos esses meses, para ser utilizado com fórmula, e basicamente arrastar essa fórmula aqui para todas as células. Dessa forma, vocês vão saber qual que vai ser a demanda de vocês por unidade de colchão a cada mês, correto? Lembrando que vai ter que fazer pequenos ajustes, conforme aquilo que vocês vão vendo, vocês vão ter que atualizar e utilizar como base o dado atual para prever os próximos períodos, mas não é algo muito difícil, ok? Então, dessa planilha, basicamente, vocês vão ter que descobrir a demanda mensal, colocar ela nos 12 meses e arrastar essas fórmulas para os 12 meses. Sugiro que arredondem, tá? Aqui eu coloquei de 1 a 2 casas decimais, mas deixa ali basicamente com 0 casas decimais, porque se vão comprar colchão, vocês não podem cobrar meio colchão. E sempre comprem ali com uma margem de segurança de maneira que consigam suprir a demanda de vocês corretamente. Na próxima aula eu vou ensinar vocês a precificar e o intuito já é pegar e mostrar para vocês o sistema, como ele funciona. Então vai ser mais fácil para vocês começarem a atender e linkar os conhecimentos, os conteúdos que estou passando aqui agora, de maneira que possam aplicar isso praticamente no jogo, tá bom? Na próxima aula vocês também vão ter acesso ao acesso de vocês ao sistema, teoricamente, ou a partir da próxima aula vão ter esse acesso. Por isso que é importante que vocês façam e se dividam em equipes para trabalhar no sistema, que vai ser as pessoas que vão trabalhar na empresa de vocês. Essas equipes devem ser em trios, tá bom? Então me passem, pode ser por WhatsApp mesmo, os trios de vocês, ok? E vamos conversando. Então, pessoal, pela aula de hoje é só, tá bom? Normalmente esses resumos vão ter em média 15 minutos, de hoje já passou um pouquinho, estamos quase em 18. Qualquer dúvida que vocês tenham de como preencher essa planilha, do que deve ser feito, do conteúdo em si, me contate, meu WhatsApp está disponível, perfeito, estou à disposição de vocês. Um grande abraço e até a próxima aula.